Olá, aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro e seja muito bem-vindo à aula 29 do nosso curso de Programação C. Nas aulas anteriores, nós já aprendemos que uma variável do tipo inteiro, por exemplo, ocupa 4 bytes de memória aí na maioria das arquiteturas modernas. Uma variável do tipo float também ocupa 4 bytes de memória. Vimos também que nós temos o tipo primitivo double, que ocupa 8 bytes de memória. Junto com esses tipos, nós aprendemos os operadores short, que serve para reduzir ou para diminuir pela metade a quantidade de memória utilizada por uma variável do tipo inteiro, e também aprendemos o operador long, que pode ser utilizado tanto para o tipo int quanto para o tipo double. E aí esse operador long, ele dobra, ele aumenta a quantidade de memória dessas variáveis. Além destes operadores, short e long, existe também o operador unsigned. E aí, para que serve esse operador? Como já foi mencionado nas aulas anteriores, quando eu crio uma variável do tipo inteiro, por exemplo, x, essa variável x tem um limite, tem um intervalo que vai de menos um determinado valor, passando por zero, até um outro determinado valor. Nesse caso, o nosso limite é este aqui, o limite positivo. Então, nós temos aí uma parte ou um intervalo positivo e um intervalo negativo. Quando nós utilizamos este operador na frente da variável, por exemplo, se eu colocar este operador aqui, unsigned int x, eu estou dizendo que esta variável x não terá mais essa parte negativa, ou seja, o computador não precisa se preocupar com sinal. Essa variável x vai receber apenas valores que vai variar de 0 até um determinado limite positivo. E aí, qual que é a vantagem de fazer isso? Perceba que, assim como o operador long aumenta o intervalo que eu consigo armazenar na minha variável, tanto do lado negativo quanto positivo, se eu fizer isso aqui, eu aumento o intervalo de números que eu consigo armazenar do lado positivo, porque eu tenho todo o espaço de memória aí de 4 bytes para armazenar apenas números positivos. Então, todo aquele espaço que eu tinha para números negativos, eu posso utilizar agora para armazenar mais números positivos. Isso faz com que um inteiro normal tenha esse limite aqui positivo. Se eu utilizo este operador numa variável do tipo inteiro, o meu limite positivo passa a ser este valor aqui. E aí, como que a gente verifica se isso realmente é verdade? Bom, vamos então verificar ou reproduzir algo que nós já tínhamos feito. Eu vou atribuir à minha variável inteira o maior número positivo que eu consigo armazenar nessa variável, que é este número aqui, 2.147.483.647. E aqui abaixo agora eu vou então imprimir esse nosso número. Eu vou saltar uma linha, vou colocar uma tabulação, vou imprimir o nosso número e vou saltar mais 2 linhas. E aqui agora eu quero imprimir o valor da nossa variável x. Se eu compilar o meu programa, perceba que é exatamente este número que foi impresso aqui. 2.147.483.647. Então, é exatamente este número aqui. Perceba o que vai acontecer se eu incrementar esse número em uma unidade. Lembrando, esquerda e direita. Se eu colocasse aqui na direita, ele primeiro ia imprimir o valor, depois incrementar. Então, eu coloquei à esquerda. Eu quero que ele primeiro incremente o valor para depois imprimir. E aí eu vou compilar o programa novamente e percebo o que aconteceu. Se você prestou atenção nas aulas anteriores, nós tivemos aqui um estouro de memória. Por quê? O resultado desse incremento gerou um número que não cabe em 4 bytes de memória.
e aí por isso que ficou negativo. E aí uma forma de resolver isso eu não preciso necessariamente utilizar o operador long. Eu posso vir aqui na frente e utilizar o operador unsigned. Ou seja, eu estou dizendo que esta variável não vai receber números negativos. Ou seja, todos os 4 bytes de memória podem ser utilizados para armazenar números positivos. Qual a implicação disso? Isso significa então que o nosso 32º bit, lembrando aqui que 4 bytes vezes 8 bits em cada byte gera um total de 32 bits. Vou colocar aqui como comentário. Desses 32 bits, nós tínhamos sempre 31 bits para armazenar o número propriamente dito, e esse outro bit que ficava sobrando, o nosso 32º bit, ele era para armazenar o sinal do número, se é positivo ou negativo. Como eu não preciso mais armazenar sinal, agora os 32 bits são utilizados para a representação do número. E isso faz com que o nosso intervalo aumente consideravelmente. E eu consigo aí armazenar números bem maiores. Perceba que agora nós não teremos o problema de estouro de memória aqui, mas aí tem um detalhe. O %d que eu tenho aqui, ele é utilizado para números inteiros. Se eu quero agora imprimir um número sem sinal, eu preciso trocar o d por u. Esse u é exatamente a abreviação desta palavra. Quando eu faço isso, eu vou compilar aqui o meu programa. Perceba que agora nós teremos o resultado correto do incremento sem problema, sem estouro de memória. Este operador também pode ser combinado com os outros operadores que nós já vimos. Por exemplo, os operadores short e long. Eu vou criar aqui uma outra variável, short int y, e vou atribuir o valor 55.000 a esta variável. E aí, como que nós imprimimos uma variável do tipo short int? Vou colocar aqui. Short int pode ser impresso com %d ou %hi. Então, eu vou trocar aqui para %d e vou imprimir a nossa variável y. Perceba o que vai acontecer. Vou compilar o programa. E aí nós temos aqui um número negativo. Por quê? Porque aqui ocorreu um estouro de memória. Essa variável short int, ela ocupa 2 bytes, ou seja, 16 bits de memória. E esse número precisa de mais memória para ser armazenado. E aí, como que nós fazemos então? Nós podemos aqui na frente utilizar este operador. Então agora eu estou dizendo que a minha variável y não vai armazenar nenhum valor negativo, apenas valores positivos. Ou seja, o computador não precisa reservar 1 bit para se preocupar com sinal. Só que agora eu tenho mais um operador. Como que eu imprimo esse número na tela então? Vou colocar aqui. Se nós temos então esse conjunto de operadores unsigned, short, int, nós utilizamos o %hu ou %d. E aí nós podemos utilizar qualquer um dos dois. Eu vou deixar aqui como %d. Perceba que agora nós temos a impressão do nosso número correto. Por quê? Como não há necessidade de se preocupar com o sinal, aquele bit que seria utilizado para esse sinal também pode ser utilizado para armazenar um número. E agora nós temos aí o nosso número correto. Vamos testar os outros aqui. Eu também posso utilizar o HU. E aí nós teremos a impressão correta do nosso número, 55.000. Contudo, se eu colocar o HI, perceba que o HI é apenas para um short int. E aí nós teremos uma impressão errada do nosso número. Por quê? Houve um estouro de memória. Como eu disse que era apenas um short int, ele está interpretando o último bit desse número, ou seja, o 16º bit, como sinal.
e aí o nosso número ficou negativo. Este operador ele também pode ser utilizado com o operador long. Então eu vou copiar essa linha que nós temos aqui, vou colar ela aqui abaixo, e aí no lugar do short nós também podemos colocar o operador long, mas com uma diferença. Aqui nós não conseguimos mais utilizar o %d e no lugar de HU nós colocamos o L, lembrando que esse L é de long. Então, dessa forma aqui, nós temos um long int sem sinal. E aí, você está gostando do nosso curso? Comenta aí nos comentários o que você está achando. Tem alguma dica? Tem alguma recomendação? Tem algo que poderia ser melhorado? Eu vou adorar saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Se você não curtiu o nosso canal ainda, curta o nosso canal, pressione o sininho. Isso vai fazer com que o YouTube sempre te recomende os nossos vídeos assim que uma nova aula for lançada. Dá um like no vídeo, isso ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo possui qualidade, que o conteúdo é relevante, que é um conteúdo de qualidade. Do mais, um grande abraço e até a nossa próxima aula.